Ciro Gomes e o Seminário contra a Corrupção. Fala, galera da Ciro Progressista! Aqui estou eu de novo, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise de conjuntura de terça-feira para vocês. Muito obrigado aos novos inscritos, já somos quase 14 mil por aqui, certo? Muito obrigado pelo engajamento, pelas visualizações, pela força que vocês nos dão, espalhando os vídeos, comentando, enfim, participando desse espaço democrático, desse espaço que ajuda a divulgar o Plano Nacional de Desenvolvimento. Certo? Inscreva-se no canal se você não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou. Se você der like, você ajuda o algoritmo desse vídeo do YouTube a movimentá-lo, a fazer com que ele chegue a mais pessoas e tenha, obviamente, mais efetividade. Beleza? Então não custa nada, dê like e comente sobre tudo que eu vou expor aqui agora. Antes de comentar sobre o tema principal desse vídeo de hoje, que é uma análise daquele ótimo seminário contra a corrupção proposto por Ciro Gomes e sua equipe ontem em São Paulo, só comentar aí as últimas movimentações do Ciro. Ele não deu tantas entrevistas assim, né? Foi até cancelada aquela agenda lá em Minas Gerais, eu até expliquei com um pouco mais de detalhe na última minha live de sexta-feira, live solo. Inclusive, se você não assistiu, corre lá, foi interessante, mais ou menos 1 hora de duração. Mas ele, só reafirmando, ele vai voltar lá em Minas Gerais e vai fazer essa grande agenda proposta pelo deputado federal Mário Heringer. Não é? Ele ficou em São Paulo, pelo que eu apurei aí nos últimos dias, nesse final de semana até ontem, provavelmente alinhavando ali os detalhes desse grande seminário que foi ontem à tarde. Foi organizado lá no grande e bonito Teatro Raul Cortez. Daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre esse grande evento. Mas o Ciro deu uma boa entrevista, uma boa e rápida entrevista para o presidente do SINP, que foi divulgado no último sábado, dia 12 de março, mas só hoje fomos tomar conhecimento. Eu, pessoalmente, pensei um trecho do Ciro falando sobre a inflação, como ela se dá aqui no Brasil. Joguei aqui para vocês mais cedo. Não é? Vamos ver quais serão as próximas entrevistas do Ciro. Não é? Como será, como se dará essas próximas agendas. Me parece que ele vai rodar o Brasil, até porque não dá para ficar só no Sudeste, embora a centralidade dessa região do ponto de vista eleitoral, mas me parece que ele vai a outros estados do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste e do Sul. Em breve divulgo para vocês com maiores detalhes. Mas então vamos ao que interessa, adentrando aí esse seminário. Foi muito bem elaborado, não é? Foram 3 mesas com 3 temas distintos envolvendo corrupção. O primeiro teve, ao meu ver, o maior destaque do professor, escritor e advogado o Alessandro Octavini. Ele falou exatamente aquela premissa do Ciro Gomes sobre a Lava Jato, o problema da Lava Jato e até mesmo da Odebrecht. Você não pode destruir o CNPJ das empresas, mas sim o CPF. Se você vai punir, puna as pessoas, não destrua as empresas. Porque milhares de pessoas, talvez até milhões se você for jogar para maneira indireta, dependem dos serviços das mesmas. Empresas, e aí eu não estou falando de empresa pública, mas sim empresa privada que tem relação. Não é? Foi muito citado, inclusive, a PPP, parcerias público-privadas, também jargões relacionados a como se gerir uma empresa, tanto privada quanto estatal, quanto pública, que compreende compliance e enforcement, que são termos em inglês que basicamente remete à boa gestão, a liderança com ética, você fazer com que essas empresas funcionem corretamente, sem agredir, sem roubar ou deixar roubar, basicamente. Não é? Foi bastante interessante essa primeira mesa. Não é? Cada mesa teve ali um professor, seja relacionado ao direito ou à ciência política, que está ajudando o Ciro a elaborar
sobretudo essa parte de corrupção. A segunda mesa foi logo na sequência. O maior destaque para mim foi o já muito experiente professor Walter Maierovitch, também falou bastante sobre os erros da Operação Lava Jato, criticou bastante o oportunista do ex-juiz Sérgio Moro, agora presidenciável, também criticou o capacho, segundo ele, do atual Procurador-Geral da República, o Aras, Augusto Aras, não é? Ele explicou que o governo ele tem que ser mais transparente, e o Procurador-Geral, até mesmo o Ministério Público, o STF, eles têm que ser de fato independentes, porque principalmente a PGR hoje, ela está nas mãos do Bolsonaro. O Bolsonaro faz o que quer, acontece o que acontece nessa parte de corrupção e ele não é punido, ele não é enquadrado, porque tem lá um capacho, um cara que está a seu serviço, um gavetador geral da República. Então foi muito bem colocado pelo Maierovitch, os outros debatedores também, mas não dá para falar de cada um, eu estou só citando os que me chamaram mais atenção, os que tiveram mais destaque, né? Porque foi muito longo essa análise, muito longo esse seminário, mais de 3 horas e 20 minutos, mas teve a duração de um tema muito complexo, como tem que ser. Não tem como você falar de corrupção e seus pormenores em 1 hora, em 50 minutos ou menos. Então, por isso, essa duração extensa, foram escolhidos a dedos os participantes. A terceira e última mesa, que para mim foi a melhor, a mais substancial, teve as ilustres presenças do escritor e filósofo Gessé de Souza, que foi muito rápido, mas foi interessante. Ele explicou um pouco mais sobre como esse processo de imputação à corrupção no Brasil é racista, como muitos se convencionam falar que o Brasil é assim porque são pessoas incultas, que foram exploradas pelos portugueses, enquanto o grande mundo, o primeiro mundo, digamos assim, Estados Unidos e Europa, não tem tantas assim, é mentira. Todo mundo sabe que existe muita corrupção em todos esses países desenvolvidos, inclusive. Talvez só ali os países nórdicos isso seja menor, mas todos os outros, Estados Unidos, França, Inglaterra, rodeado de pessoas públicas e até mesmo de empresários que nadam de braçada na corrupção. Não é? Então foi rápido, mas bem interessante a exposição do Gessé. Mas o grande destaque, obviamente, além do Ciro, o Ciro, pela primeira vez em seus seminários, ele foi um coadjuvante. Só fez algumas intervenções, alguns comentários, mas nessa última mesa, a grande estrela foi a grandiosa, a guerreira Heloísa Helena, ex-senadora, um grande nome, né? Foi candidata a presidente em 2006, me arrependo de não ter votado nela na data. Teria sido um ótimo primeiro voto para presidente. Não é? Mas isso é uma outra história. Ela foi bastante cirúrgica, expôs com bastante verve como lhe é peculiar, não é? Como o Brasil ele perpassa pela corrupção ao longo dos anos e como os bancos são privilegiados em tudo isso, né? As elites elas são privilegiadas, inclusive com conivência de governos ditos de esquerda, que é o caso do PT, que é o caso dos 8 anos de Lula, dos 5 anos e pouco da Dilma. E ela é uma grande crítica, até porque ela vivenciou muito de perto isso no passado, né? Foi bastante cirúrgica e muito bem explanada, não é? E para fechar com chave de ouro, teve ali o comentário final, uma análise final do grande intelectual, digamos, do nosso guru, se é que a gente pode falar isso, do grande brasileiro, filósofo Roberto Mangabeira Unger, né, que fez um apanhado geral de como funciona a corrupção no Brasil e como a gente pode, de alguma maneira, tentar modificar isso, não é? Mas é fato que esse seminário serviu para o Ciro e a sua equipe discutir mesmo as ideias já postas, não é? O Ciro ele fala muito sobre corrupção, como ele mesmo falou, não é o tema central, não é o mais importante do Brasil, mas é sim uma temática que temos que discutir. E ela não é pauta central de um oportunista, de um picareta como o Sérgio Moro,
Então a gente tem que mostrar que nós sim combatemos a corrupção, nós sim desviamos da mesma, não é? E a gente não tem telhado de vidro como o próprio Moro, Bolsonaro, Lula tiveram nos últimos anos. Que moral que eles têm para falar de corrupção? Não é? Então foi mais um golaço aí da equipe do Ciro Gomes. Com certeza algumas críticas construtivas colocadas pelos professores e professoras ali serão anotados e reagrupados à vindoura proposta de combate à corrupção do Ciro, que deve compor o seu próximo plano de governo. Vai ser o PND 2.0. Então é isso. Foi muito bom esse evento, espero que aconteça outros, e o próprio Antônio Neto já deu spoiler que ocorrerá em breve, com uma outra temática, obviamente. Mas é isso. Se quer falar de corrupção, tem que dar o exemplo. Tem que mostrar que realmente é limpo, que é honesto. E isso nós sabemos bem que o Ciro Gomes sempre faz. Uma coisa muito interessante aí desse evento todo é que foi iniciado também, teve estreia também do Giro com Ciro, que é umas pílulas ali, umas gravações de bastidores, vídeos de 2 minutos e meio até 5 minutos do pré, né, de como vai acontecer ali o evento, alguns detalhes, algumas imagens do próprio Ciro falando sobre o que está por vir, e o pós, né? Vocês viram que ontem, logo depois do seminário, teve uma coletiva de imprensa muito interessante do Ciro, com a imprensa grande lá de São Paulo, e mostrou ele falando com a turma boa, presente, entre outras coisas. Isso é mais uma reivindicação da militância que, felizmente, João Santana e sua equipe já incorporaram. É sempre muito bom a gente mostrar também esses detalhes do Ciro Gomes para, como eu falei em outros vídeos, ajudar a humanizá-lo. Bom, só para arrematar essa questão do Ciro, embora, inclusive, uma parte expressiva dessa mídia tenha fustigado, falando Ciro Gomes apresenta um seminário de anticorrupção, mas tergiversiza sobre João Santana. Tudo bem que teve uma fala infeliz ali do Ciro, falando quem tem pena eterna é nazista. Eu acho que o Ciro tem que evitar falar sobre isso. Nazismo é uma palavra muito forte e a gente tem que procurar usar melhor esses argumentos, né? O Ciro deixa para lá essas fustigações, essas provocações, não é? Porque ele tem a sua turma, não é? Então ele também tem que nos ajudar nisso. E não adianta essa mídia sacana, podre que tem lado, querer reduzir um evento tão grandioso e tão importante como esse, de mais de 3 horas de duração, em frases polêmicas, né? O João Santana é um grande brasileiro, um grande profissional, né? E como o Ciro mesmo citou lá no mesmo seminário, ele não foi condenado de fato. Pelo contrário, muitos outros já foram enquadrados pelo Caixa 2, mas ele não foi condenado. Está aí, de volta, ajudando bastante o Ciro. Não é? Mas, enfim, polêmicas à parte, o saldo foi muito positivo. Vamos ver quais serão os próximos movimentos do Ciro. Falando nisso, estou gravando, obviamente, sempre antes, o Ciro falou com 3 grandes especialistas sobre Petrobras e política de preços na Ciro Games de hoje. Vocês viram, ele falou com os professores estudiosos da área, o Felipe Coutinho, a Patrícia Layer e o Cláudio Oliveira. O Felipe Coutinho, para quem não se lembra, há 2 anos ele inclusive fez um Repare Bem, que é a antiga modalidade de live do Ciro Gomes, com convidados. Eles falaram um pouco mais sobre o papel do Brasil na Petrobras, o quanto ela é importante. Na quinta-feira, na próxima análise de conjuntura, eu comento com mais detalhes sobre essa Ciro Games. O Ciro já adiantou também que teve ali um react para falar exclusivamente sobre os absurdos praticados na Petrobras, sobre, como ele falou na chamada, sobre o assalto que essa grande estatal passa aí nos últimos anos, especialmente nesse governo ruinoso Jair Bolsonaro. Esse vídeo, nessa segunda parte, não vou dar detalhes aí sobre notícias mais quentes e desabonadoras aos adversários / inimigos do Ciro, vocês sabem, Lula, Bolsonaro e Moro, mas só aproveitando essa histeria de corrupção, pesquisem sobre os casos de corrupção do Lula,
sobretudo Mensalão e Petrolão. Pesquisem também sobre os casos de corrupção de Bolsonaro, sobre rachadinhas antes e durante já seu governo, e com essa ladroeira, inclusive na Petrobras atual, na compra de vacinas, a superfaturamento. E sobre o Moro, para arrematar, pesquisem sobre essa dinheirama que entrou da Álvares e Marçal nas contas do ex-juiz. Ele recebeu mais de 3 milhões em menos de 11 meses. Esses três não têm moral alguma, como eu falei agora há pouco, para falar de corrupção. Não adianta o Moro falar corrupção, 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 corrupção. Ele é um boquirroto, um hipócrita. Tal qual os outros dois demagogos populistas. Não é? Então, se vocês querem falar de corrupção, como eu falei agora há pouco, vocês têm que ter moral para falar. E nós temos. Certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês no vídeo dessa terça-feira. Só salientando, torne-se membro aqui para nos ajudar no canal. São 3 níveis. Quase toda semana tem conteúdo exclusivo para quem é membro. Quem é membro sabe muito bem. Atualmente temos 15 por aqui. Então conto com a ajuda de vocês para nos ajudar aí em qualquer um desses 3 níveis, que é bem barato. R$1,99, R$5,99 ou R$19,99. Então torne-se membro e nos ajude por aqui. Se você não puder se tornar membro, você pode fazer uma contribuição avulsa de qualquer valor mesmo, para o nosso Pix, que é esse aqui, canal ciroprogressista@gmail.com. Cai na minha conta pessoa física e com certeza vai nos ajudar bastante a poder produzir mais, a poder se dedicar mais aqui nesse canal. Certo? Era isso que eu tinha para falar. E aí, deixa a sua opinião, vocês gostaram desse seminário anticorrupção proposto pelo Ciro? O que vocês acham que faltou? Vocês gostaram das intervenções dos professores e professoras, da participação da grande Heloísa Helena, que tem que estar conosco nessas eleições de 2022 e nas próximas? Realmente, eu sei disso, vocês sabem também, mas eu quero saber a opinião específica de vocês. O Lula, o Bolsonaro e o Moro são corruptos. Eles não têm moral para falar de corrupção. O que vocês acham sobre isso? Deixa a sua opinião, valeu, um abraço e até quinta-feira.